Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jesus é Top Podcast. Hoje abordaremos Gênesis 26. Muito bom estar aqui de novo. E a nossa missão para essa análise de hoje é explorar um texto antigo que, sinceramente, tem, toda a cara de um roteiro de filme de Hollywood. Totalmente. Tem todos os elementos de um bom drama. Exato. Tem uma crise de fome severa, tem o medo da morte, aquelas mentiras de família que se repetem, sabe? Uhum. Tem também uma colheita sobrenatural no meio do deserto e uma verdadeira batalha por poços de água. A ideia aqui é extrair essas lições e ver como esses dilemas de milhares de anos atrás ainda afetam quem nos acompanha hoje. E o que é fascinante aqui é justamente o contexto maior. A história está se repetindo de uma forma quase assustadora. Como assim? Logo no início da narrativa, o cenário que se apresenta é o de Isaac enfrentando uma escassez absurda. E o texto faz questão de pontuar que essa fome atinge a terra exatamente como aconteceu nos tempos do pai de Isaac, o Abraão. Ah, então é um ciclo. Exatamente, é um ciclo. A fé do Isaac está prestes a ser testada na prática. Não dá para simplesmente herdar a fé do pai como se fosse uma conta no banco, sabe? A fome não era só um problema meteorológico. Era o teste definitivo para revelar onde a confiança dele estava ancorada. Nossa, e para quem nos ouve entender a gravidade disso, uma fome no Antigo Oriente Próximo não era só, ter que cortar o luxo ou reclamar da inflação. Não, de jeito nenhum. Era desespero total. Era o colapso da sociedade. As pessoas pegavam tudo e migravam. Então, Isaac vai para Gerar, onde Abimeleque é o rei, e o caminho natural seria descer direito para o Egito, que era a superpotência agrícola da época. O celeiro do mundo. Isso. Mas antes que ele tome uma decisão precipitada e faça as malas para o Egito, Deus aparece e diz com todas as letras: não desça ao Egito. Se conectarmos isso ao quadro geral daquele período, o simbolismo é gigantesco. O Egito, com o rio Nilo, não dependia daquelas chuvas incertas de Canaã. Era a garantia de sobrevivência. Exato. O Egito representava a solução humana. Era a saída mais fácil durante uma crise. Quando Deus pede que Isaac permaneça na terra que ele indicar, o que ele está mostrando é que a bênção não depende das circunstâncias, da economia ou do clima. Depende apenas da aliança. Depende da aliança. E a promessa de uma descendência inumerável como as estrelas e a linhagem messiânica são reafirmadas ali, muito graças à obediência prévia do próprio Abraão. É uma responsabilidade em tanto para os ombros de Isaac. E, bom, vamos desempacotar isso agora, porque é aqui que entra um instinto de sobrevivência batendo de frente com a Sé. A parte mais irônica da história. Com certeza. Com todo esse peso, ele está em território estrangeiro. O pessoal local começa a fazer perguntas sobre a esposa dele, a Rebeca, e Isaac, ao invés de confiar na promessa que ele acabou de receber, repete o exato erro de seu pai. A exata mesma mentira. É quase cômico se não fosse trágico. Ele diz aos homens do lugar que a Rebeca é sua irmã, tudo por medo de ser morto, já que ela era muito bonita. É o trauma geracional falando mais alto, né? O medo toma o volante e a racionalidade vai pela janela. Sim, ele esquece a promessa de proteção. Mas a forma como a verdade vem à tona é o ponto crucial. O rei Abimeleque flagra Isaac acariciando Rebeca pela janela e a mentira cai por terra na hora. Que situação constrangedora. Muito. Mas olha o ponto central dessa análise. Mesmo diante da falha gritante de Isaac e do medo puramente humano, Deus protege o seu plano. Ele não abandona o barco por causa do erro do Isaac. De jeito nenhum. Ele usa até mesmo esse rei estrangeiro e pagão para baixar um decreto proibindo que qualquer pessoa toque no casal. A proteção veio do lugar que Isaac mais temia. E depois desse choque de realidade, a postura dele muda, né? Porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. Em vez de ficar recluso de vergonha, Isaac toma uma atitude impensável. Ele decide plantar naquela terra em crise. No meio de uma seca histórica. No meio da seca. E a colheita, gente, é de 100 por 1. Ele enriquece de forma tão estrondosa que desafia toda a lógica da economia agrária da época. É o selo de validação da ousadia dele. Plantar na fome é pegar sua única reserva de comida e enterrar no chão seco confiando só na promessa.
Mas isso, claro, desperta a natureza humana ao redor. A famosa inveja. Isso mesmo. A bênção e o sucesso atraem holofotes. E os filisteus, incomodados com o tamanho do poder e da riqueza de Isaque, tomam uma atitude drástica. Eles vão lá e tampam todos os poços de água dele com terra. Em terrorismo econômico, basicamente. Exato. E o próprio rei pede que ele vá embora, dizendo que ele ficou poderoso demais para continuar morando ali com eles. É muito louco pensar como o sucesso muitas vezes isola a pessoa. Para quem nos ouve, isso serve de uma reflexão enorme. Porque quando as coisas começam a dar certo na sua vida, seja na carreira ou num projeto, a inveja gera uma oposição quase que automática. As pessoas não tentam se inspirar. Elas tentam tampar a fonte do seu sucesso com terra. Nossa, sim. E como o Isaque lida com essa resistência externa, é uma aula. Ele não o revida, ele não começa uma guerra com os filisteus, ele simplesmente levanta acampamento e vai para o vale. Uma inteligência emocional absurda. Total. E aí começa o que podemos chamar de a Batalha dos Poços. O Isaque decide resgatar o passado. Ele começa a reabrir os poços antigos que foram cavados nos dias de seu pai, Abraão, e que tinham sido destruídos. É um trabalho braçal e espiritual ao mesmo tempo. Porque onde há uma fonte de vida, como a água num deserto, sempre haverá disputa. Eles cavam, encontram água, mas os pastores locais arrumam confusão dizendo que a água é deles. E Isaque não briga. Ele dá o nome do poço de Ezeque, que significa disputa, e vai embora. Eles cavam outro e há mais discussão. Ele chama de Sitna, que é inimizade, e recua de novo. Imagina a frustração de quebrar pedra no deserto para entregar o poço pronto para o inimigo. Mas o clímax da perseverança dele está no próximo passo. Isaque não desiste, ele se afasta mais um pouco e cava um terceiro poço. E dessa vez, não há briga. O silêncio finalmente prevalece. Sim. E ele chama de Reobote, declarando aliviado. Agora o Senhor nos abriu espaço, e nós vamos prosperar na terra. Essa atitude revela muito sobre prioridades. E eu gosto de chamar a atenção para os versículos seguintes, o 23 ao 25. O que acontece ali? Depois dessa vitória pacífica, Deus aparece para Isaque e o fortalece, dizendo: não tenha medo. E qual é a reação do Isaque? Qual é a ordem de prioridades dele? Ele constrói um altar. Antes de qualquer outra coisa, sim. A lição clara aqui é que, antes de buscar mais prosperidade, antes de expandir o território ou cavar o próximo poço, a adoração deve vir em primeiro lugar. Ele reconhece que a vitória não veio dos músculos dos servos dele, mas de Deus. E o impacto desse testemunho silencioso muda tudo, porque acontece uma virada de jogo impressionante. Abimeleque, aquele mesmo rei que expulsou Isaque, agora cruza o deserto para procurá-lo e fazer um tratado de paz. Isso levanta uma questão importante sobre a forma como lidamos com os conflitos. Com certeza. Deus transformou o conflito em paz, fazendo com que os próprios opositores reconhecessem a provisão divina na vida de quem persevera sem usar a violência. O Abimeleque diz basicamente: nós vimos claramente que Deus está com você. Terra em um poço. Eles celebram um banquete de paz. E o mais incrível é que no mesmo dia, os servos de Isaque chegam com a notícia de que encontraram água novamente. É o selo de encerramento dessa jornada de obediência. A paz externa e a provisão interna finalmente se encontram. Só que, para fechar a narrativa bíblica de forma realista, o texto traz um contraste bem amargo. Nos versículos finais, o foco vai para o Esaú, filho de Isaque. Ele decide tomar mulheres hetéias como esposas. Uma decisão que vai totalmente contra a aliança e os costumes daquela linhagem. Exato. E o texto diz que isso traz uma amargura profunda para a família. O que ilustra perfeitamente que as escolhas erradas trazem tristeza e contrastam de forma dura com o caminho de obediência que o Isaque trilhou até ali. A conveniência imediata do Esaú fratura a paz que o pai demorou tanto para construir. É um choque de realidade. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência hoje? Podemos extrair grandes lições dessas fontes. Primeiro, nem toda crise é sinal de abandono. Às vezes, é exatamente o cenário de uma grande promessa. Com certeza. Segundo,
A obediência é sempre mais importante que a conveniência. Ficar em Gerar, em meio à seca, foi muito mais frutífero do que fugir para o conforto do Egito. E terceiro, se fecharem um poço na sua vida, não pare, cave outro, porque a perseverança pacífica invariavelmente leva a Reabotes, que são os espaços amplos abertos por Deus. E eu deixo um pensamento final para nossa audiência refletir baseado nisso tudo. Quando a seca aperta na nossa vida e a oposição tampa as nossas fontes com terra, qual é o Egito para qual nossa mente corre imediatamente tentando achar a solução mais fácil? Uau! E o que aconteceria se, em vez de fugir para esse Egito ilusório, nós decidíssemos ficar, adorar e cavar apenas mais um poço? Essa reflexão muda o jogo. É a virada de chave que precisamos. Bom, quero agradecer imensamente a todos os ouvintes por nos acompanharem em mais esse mergulho profundo no texto. A companhia de cada um é fundamental para nós. Fica o convite muito especial para o nosso próximo episódio e caso alguém tenha perdido algum conteúdo anterior, fique totalmente tranquilo, está tudo organizado e disponível na playlist do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!